Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Karina Guidoni, sou enfermeira especialista em saúde da família e hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos, o coronavírus. Os coronavírus são vírus que causam infecções respiratórias e até as últimas décadas eles costumavam causar resfriados leves ou moderados. Porém, houve uma mutação desse vírus em 2019 na China, e esse vírus se tornou mais agressivo. A transmissão anterior, ela ocorria de algumas espécies de animal para animal ou de algumas espécies de animal para ser humano. Essa nova mutação, a sua transmissão, ela ocorre já de ser humano para ser humano. Então hoje nós vamos tentar enfatizar a forma como essa transmissão ocorre, como ela afeta os idosos, quais os principais cuidados que a gente pode ter e quais as principais dúvidas relacionadas ao coronavírus. Quais casos, então, são considerados suspeitos? Até então eram considerados suspeitos os casos de pessoas que haviam viajado para países onde a doença já estava sendo transmitida e apresentavam sintomas, então, dentro de 14 dias. Agora já são considerados também os casos de pessoas que tiveram já contato com pessoas que estavam, então, com casos já confirmados ou com casos suspeitos da doença. Como ocorre a transmissão? Então, a transmissão ela ocorre através das secreções respiratórias, de gotículas. Então, através da fala, ao tossir, ao espirrar. Então, o que a gente deve cuidar? Tentar manter uma distância das pessoas que estão doentes de no mínimo 1 metro, o recomendado seriam 2 metros, né? Para que essas gotículas não cheguem a atingir as nossas vias respiratórias. E tomar muito cuidado também com as secreções, porque elas podem ficar em locais, como nas superfícies, enfim, em objetos. Então, se alguma pessoa ela acabou tossindo, ela não lavou as mãos, essa secreção ela vai ficar nas mãos, a pessoa vai ter contato com um copo, alguma coisa assim, e depois eu também tiver contato com aquele mesmo objeto e levar essa mão com secreção à boca, ao nariz ou aos olhos, vou acabar então me contaminando. Pacientes assintomáticos, então, eles podem transmitir a doença? Sim, mesmo que a pessoa estiver assintomática, ela pode transmitir a doença, é o que já afirmam os pesquisadores. Porém, a chance disso ocorrer, ela é bem menor. Quais são os sinais e sintomas? Então, os sinais e sintomas de um caso suspeito de coronavírus. Febre, conforme o protocolo do Ministério da Saúde, a febre ela tem que ser, então, igual ou superior a 37,8 graus e algum outro tipo de sintoma respiratório. Então, tosse, dor de garganta, coriza e dificuldade respiratória. Então, se a pessoa, além da febre, estiver apresentando um desses sintomas e ela teve contato com alguém suspeito ou confirmado do coronavírus, ela deve, ao procurar o atendimento de saúde, imediatamente informar essa condição. No caso dos idosos, essa atenção ela tem que ser redobrada, porque os idosos eles já têm naturalmente a sua imunidade mais comprometida, a sua imunidade mais baixa. Então, se eles apresentarem esses sintomas, imediatamente já deve se procurar o atendimento de saúde e informar essas condições. A gente não deve aguardar, porque a taxa de letalidade dessa doença em idosos ela é altíssima, principalmente nas pessoas acima de 80 anos. Existe alguma vacina para o coronavírus? Não, não existe ainda nenhuma vacina para o coronavírus. O que já existem são estudos nesse sentido, e a gente sabe que em alguns países isso se desenvolve muito rápido, né? Então acredita-se, pelo menos especula-se, que até o final do ano essa vacina já esteja disponível, mas a gente não pode mensurar isso corretamente. Tratamento para o coronavírus. Então, não temos ainda um tratamento específico para o coronavírus. O que se faz, então, são tratar os sintomas. Prevenção. Então, essa é a parte mais importante. A gente tem que ressaltar muito, muito mesmo as medidas de prevenção, para que o vírus ele não circule e a gente consiga, então, ter o controle dessa doença. Então, o que é principal nesse sentido? Sempre que a pessoa for tossir ou for espirrar,
ela tem que cobrir a boca e o nariz. Então, preferencialmente com um papel toalha, um guardanapo, algo descartável. Então, a pessoa ela vai cobrir a boca e o nariz ao tossir, ao espirrar, né? Tossir ao espirrar. E imediatamente ela vai descartar este material. No caso da pessoa não conseguir cobrir o nariz e a boca com algo descartável, ela deve então fazer isso utilizando o cotovelo, para que essa secreção não fique nas mãos, tá? O ideal é que se lave muito as mãos. Quanto mais a gente lavar as mãos, melhor, porque a gente sabe que essas secreções, elas podem também ficar ali nas superfícies, e se a gente tiver contato com alguma superfície contaminada e levar depois essas mãos à boca, nariz ou aos olhos, a gente também vai estar tendo contato então com a doença e pode desenvolvê-la depois. Então, o importante é quanto mais vezes ao dia a gente conseguir lavar muito bem as mãos com água e sabão, melhor. Se a gente não tem a possibilidade de fazer a lavagem das mãos, aí sim a gente vai utilizar o álcool gel 70%. Quanto mais vezes se passar o álcool também, então, melhor, na impossibilidade de se lavar. Não se deve compartilhar, então, copos, xícaras, talheres. Esse é um dos cuidados que a gente tem que ter. Evitar aglomerações, né? Evitar ficar próximo, principalmente de pessoas ali doentes, apresentando esses sintomas. Sempre manter as janelas abertas, né? No período de inverno, a gente sabe que as pessoas acabam muitas vezes ligando o ar, enfim, mas as pessoas têm que abrir as janelas, deixar ter essa circulação de ar nos ambientes. Então a pessoa vai utilizar mais agasalhos, mas não vai deixar de abrir as janelas. Então é importante que as pessoas fiquem atentas a isso no seu ambiente de trabalho, nas escolas, em todos os locais. Não se dirigirem a unidades de saúde ou hospitais sem necessidade. Muitas vezes as pessoas vão apenas para acompanhar alguém e ali são ambientes insalubres. A gente sabe que ali acabam circulando muito mais esses vírus. Então, se não tem necessidade, se aquela pessoa que vai ao médico, ela consegue ir sozinha, sem o acompanhamento de uma outra pessoa, que isso aconteça dessa forma. Então, evitar se acompanhar alguém sem necessidade, porque às vezes a pessoa está sadio, vai até uma unidade de saúde e acaba saindo de lá já com algum tipo de vírus. Então, se a pessoa for suspeita de coronavírus, ela deve procurar o atendimento em um serviço de saúde, informar essa condição já logo na recepção. Após isso, ela será conduzida já conforme o protocolo, o médico vai avaliar o seu caso. Se o caso realmente for suspeito depois da avaliação médica, ela será encaminhada para um novo serviço de saúde caso seja necessário, então para atendimento hospitalar e até mesmo para internação ou para o tratamento no domicílio, porém daí sim já seguindo todas as recomendações do protocolo do Ministério da Saúde. É importante lembrar que a taxa de letalidade desse vírus ela não é tão alta quanto do H1N1 ou do H3N2, porém nós ainda não temos, o tratamento específico e nem a vacina. Então, o mais importante nesse momento é focarmos nas medidas de prevenção para não se transmitir essa doença, enfim, não se contaminar com essa doença. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curta. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, também faça ali suas sugestões, seus comentários. Quem ainda não se inscreveu, que inscreva-se para receber os novos vídeos e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque quanto mais pessoas tiverem essas informações, menos pessoas ficarão doentes. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo.